Eu resolvi testar e investir R$ 1.000 em um CDB e R$ 1.000 em um fundo imobiliário e fui acompanhando os resultados mês a mês por um ano inteiro. Qual deles será que me deu mais dinheiro? Eu fiz esse teste na prática mês a mês e o resultado foi surpreendente. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como cada investimento se comportou ao longo de um ano completo, desde o primeiro rendimento até o último mês. Você vai ver aqui na prática qual vale mais a pena, a segurança de um CDB ou o potencial de um fundo imobiliário. E já te adianto que tem alguns detalhes no meio do caminho que ninguém te conta, mas que pode mudar completamente a sua forma de investir. Então, se você quer descobrir qual desses dois leva a melhor e onde o seu dinheiro teria se valorizado mais, assista esse vídeo até o final. Então vamos lá, direto ao ponto, como é que vai funcionar esse teste. Eu escolhi um CDB com liquidez diária que rende 100% do CDI para a gente usar aqui como exemplo. E eu optei por essa opção porque é super comum e fácil de encontrar. Em qualquer bancão você consegue achar aí um CDB que rende 100% do CDI. Já o fundo imobiliário que eu selecionei para fazer esse nosso teste é o fundo MXRF11. E eu optei por ele porque ele é super popular, atualmente é o maior fundo com número de cotistas na bolsa, então muito provavelmente você já escutou falar sobre ele em algum momento. E além disso, cada cota desse fundo custa apenas R$ 10, então vai nos ajudar aqui na hora da gente acompanhar o rendimento mês a mês. Então, com esses dois investimentos selecionados, eu investi o valor de R$ 1.000 em cada um deles e a gente vai acompanhar aqui o rendimento mês após mês de um ano para cá. Sempre que se trata de investimentos, a gente vai olhar para trás para entender o que aconteceu. Então, é exatamente essa simulação que eu vou fazer aqui junto com você. Então, como é que vai funcionar? Eu preparei aqui uma planilha onde eu vou te mostrar mês a mês o que é que foi acontecendo, tanto no CDB como no fundo imobiliário aqui MXRF11. Inclusive, ao longo da explicação, quando eu for detalhando aqui para você o que aconteceu mês a mês, eu vou aproveitar para responder alguma das dúvidas mais comuns por vocês. Porque muita gente se pergunta, né? O dinheiro que eu invisto, eu posso perder esse valor? Então, eu vou aproveitar aqui para ir respondendo algumas dúvidas no decorrer do vídeo. Então, vamos lá. Eu considerei aqui que a gente vai fazer um investimento de R$ 1.000 no CDB e de R$ 1.000 no MXRF11. No caso aqui do CDB, a gente consegue investir exatamente o valor de R$ 1.000, ou seja, a gente consegue investir um valor redondo. Já no fundo imobiliário, a gente não consegue investir um valor exato. Na verdade, a gente precisa adquirir uma quantidade de cotas que seja próxima a esse valor que a gente deseja investir. Então, no caso aqui, eu considerei que a gente aplicou R$ 1.000 no CDB que rende 100% do CDI e que a gente comprou 100 cotas do MXRF11, considerando ali que cada cota estivesse girando no valor de R$ 10, a gente fez essa aquisição de 100 cotas para totalizar aqui o valor investido de R$ 1.000. Então vamos lá, ao final do primeiro mês, a gente tinha aqui esse resultado no CDB. Inicialmente a gente investiu o valor de R$ 1.000, ao final do primeiro mês teve um rendimento de R$ 5,51, totalizando, portanto, um saldo de R$ 1.005,51. Então, dentro de um mês, a gente teve aqui um rendimento próximo de R$ 5. Inclusive, muita gente pergunta, né, como é que funciona o rendimento do CDB? Basicamente, ele é embutido ali junto do valor principal que você investiu. Então, se você olhasse ali no aplicativo do teu banco ou mesmo da corretora, tu iria visualizar o valor de R$ 1.005,51. Diferente do que acontece, por exemplo, no fundo imobiliário. Então, vamos ver aqui como que ficou. Ao final do primeiro mês, a gente tinha aqui, então, um total de R$ 1.032. Então, significa dizer que cada cota que a gente comprou a R$ 10 teve uma valorização. Nesse momento aqui, ao final do primeiro mês, cada cota estava custando R$ 10,32. Como a gente adquiriu ali 100 cotas, a gente, portanto, tem aqui uma valorização de 32 centavos por cada cota. Esse aqui foi o resultado do primeiro mês. Só que, além dessa variação no valor da cota, que a gente acabou ganhando ali uma valorização de 32 centavos por cada cota, como a gente tinha aqui 100 cotas, essa valorização foi de R$ 32. Além disso, a gente teve também um rendimento, já que os
fundos imobiliários, eles entregam os dividendos mensais. Então, nesse caso aqui, no primeiro mês, o dividendo foi de 10 centavos por cada cota. Como a gente tinha 100 cotas, o rendimento total foi de R$ 10 naquele mês. Ou seja, dentro do primeiro mês, no fundo imobiliário, a gente tinha aqui um saldo de R$ 1.042. Se você entrasse ali no saldo da sua corretora, você iria visualizar, né, esse valor de 1.032 referente ao valor das cotas e também teria caído ali na sua conta diretamente os dividendos, que no caso aqui foi um valor de R$ 10. Então, diferente ali do CDB, que o rendimento já é embutido no próprio valor principal, no caso aqui nos fundos imobiliários, o rendimento mensal ele pinga diretamente na sua conta. Então, como você pode ver, no primeiro mês a gente tem um resultado aqui muito superior do fundo imobiliário em relação ao CDB. No caso aqui, no final do primeiro mês, no fundo imobiliário, você teria R$ 1.042, enquanto no CDB você teria apenas R$ 1.005,51. Porém, guarda bem essa informação, porque a gente vai ver aqui que com o passar dos meses, esse resultado ele vai chacoalhar bastante. Mas nesse momento, ao final do primeiro mês, a gente vê aí um resultado melhor do fundo imobiliário em relação ao CDB. Inclusive, um ponto super importante que a gente já consegue visualizar é que nos fundos imobiliários existem duas formas de você ganhar dinheiro. A primeira, que talvez já seja mais familiar para você, é justamente através dos dividendos mensais. Porém, uma outra forma de ganhar dinheiro através dos fundos imobiliários é justamente através da valorização da cota. Então, no fundo imobiliário, a gente consegue ganhar tanto os dividendos como na valorização. Já no CDB, não. Você vai ganhar apenas aquele rendimento que vem já embutido no valor principal. E, basicamente, esse rendimento vai ser afetado ali através da variação da taxa Selic. Mas vamos lá, bora avançar aqui, porque eu quero te mostrar num detalhe o que é que foi acontecendo mês após mês. Vamos entender isso aqui. Então, ao final do segundo mês, a gente tinha aqui um valor no CDB de R$ 1.005,51. E como é juros composto, o rendimento foi em cima desse valor, que nos totalizou aqui um rendimento de R$ 7,93. Esse valor aqui foi o que rendeu no CDB ao final aí do segundo mês, totalizando, portanto, um saldo de R$ 1.013,44. Agora vamos ver o que aconteceu nos fundos imobiliários. No caso aqui, o valor começou a cair um pouquinho em relação a cada cota, então perceba, né? A gente teve uma valorização no primeiro mês, porém no segundo mês a gente está tendo uma redução no valor da nossa cota, caindo aqui cada cota para R$ 10,24. O rendimento ele se manteve, então caiu R$ 10 na nossa conta através dos dividendos, totalizando, portanto, R$ 1.034. Então vamos evoluir agora para o terceiro mês para a gente ver a dinâmica na prática de como foi acontecendo mês após mês. Porém, já me conta aqui embaixo qual você acha que vai ser o resultado aqui ao longo desses 12 meses. Quem você acha que vai levar a melhor? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Então vamos lá, ao final do terceiro mês a gente teve aqui um rendimento em cima desse valor, já que é juros compostos de R$ 1.013, que gerou aqui um rendimento de R$ 9,19, totalizando, portanto, no CDB ao final do terceiro mês, aplicando R$ 1.000, você teria aqui um valor de R$ 1.022,63. Vamos ver agora como ficou nesse mesmo período os fundos imobiliários. E ao final do terceiro mês, nos fundos imobiliários, a gente tinha aqui um valor total de R$ 1.019. Então perceba que o valor da cota mês após mês, ela está sim perdendo um pouquinho de valor, mas vamos ver como isso vai se comportar ao final dos 12 meses. Porém, a renda continuou aqui, né? A renda se manteve em R$ 10. Então, independente da variação da cota, o seu dividendo pingou. Inclusive, um ponto super importante que a gente deve levar em consideração, principalmente para quem investe no longo prazo com foco em viver de renda. Você jamais deve se desesperar em caso de oscilação das cotas. Afinal, a gente está falando aqui de renda variável. Então, sim, ela vai de fato oscilar, tanto para cima quanto para baixo. Porém, se você tem essa visão mais de longo prazo, talvez, dependendo ali da queda, pode ser sim uma oportunidade para você comprar mais barato. Afinal de contas, como você consegue perceber aqui, os rendimentos eles se mantiveram, então continuou caindo dividendo todo mês, independente ali do valor da cota. Mas enfim, ao final aqui do terceiro mês, nos fundos imobiliários, você tinha um total de R$ 1.029, enquanto no CDB está aqui, né, crescendo sempre pouquinho, mas com muita constância todos os meses, você teria um total de R$ 1.022,63. Então, vamos ver agora como ficou o resultado ao final do quarto mês. Como você pode ver aqui,
aqui, no CDB você teria um total de R$ 1.031,50 e o seu rendimento naquele mês teria sido de R$ 8,87. Inclusive, uma dúvida que pode surgir agora nesse exato momento na sua cabeça é por que o rendimento teve aqui uma pequena oscilação para baixo. E isso acontece, essa oscilação na rentabilidade do CDB, porque o rendimento ele é calculado em cima da quantidade de dias úteis. Então, dependendo ali de cada mês, você pode sim ter uma variação em relação ao rendimento do mês anterior, o que não significa que você perdeu dinheiro ou que sua rentabilidade foi negativa. Na verdade, muito pelo contrário. Num CDB pós-fixado, aquele que rende atrelado ao CDI, o seu dinheiro sempre vai render no positivo. Então, nunca vai ter menos dinheiro do que você colocou. Mas sim, pode acontecer, na verdade acontece na prática, de em um determinado mês render um pouco mais do que outro. Inclusive, outra coisa que pode impactar diretamente a rentabilidade do seu CDB é justamente a taxa Selic atual. Então, como talvez você já deva saber, a taxa Selic ela não é fixa, ela varia. Ela pode subir, pode descer. Obviamente que esse movimento é muito mais lento do que na renda variável, mas sim, não é nada estável. Então, vamos lá olhar agora ao final do quarto mês como ficou o resultado dos fundos imobiliários. Como você pode ver aqui, cada cota ela teve uma pequena desvalorização em relação ao primeiro mês ali, né, que a gente tinha cada cota girando a 10,32. Ao final do quarto mês, cada cota estava em R$ 10,14 e além disso, a renda também caiu. Então, o fundo imobiliário vinha entregando 10 centavos por cada cota e no quarto mês ele entregou apenas 9 centavos por cada cota. Aqui entra outra lição super importante. Apesar do dividendo do fundo imobiliário oscilar muito menos do que o valor da sua cota, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de um fundo imobiliário de tijolo, ainda assim é possível você ver essa variação no rendimento mensal também. Então não é apenas o valor da cota que varia, o dividendo mensal também pode oscilar. Então no caso aqui, ao final do quarto mês, a gente já vê o jogo começando a virar. No CDB, ao final do quarto mês, você teria um total de R$ 1.031,50, enquanto que o seu saldo no fundo imobiliário MXRF seria de apenas R$ 1.023. Então, o primeiro momento aqui, ao longo dos nossos meses, em que o CDB ultrapassa a rentabilidade do fundo imobiliário, mas vamos seguir acompanhando aqui para ver como que ficou o desenrolar mês após mês. Então, vamos lá, ao final do quinto mês, você teria aí um resultado de R$ 1.040,12 no CDB, sendo, portanto, um rendimento mensal de R$ 8,62. Lembrando que esse rendimento aconteceu aqui em cima dos R$ 1.031,50, afinal a gente está falando aqui de juros compostos. Enquanto isso, no mesmo período a gente teve aqui uma variação do fundo imobiliário negativa pela primeira vez desde que a gente começou aqui o nosso teste. Portanto, a gente teve uma desvalorização de 7 centavos em cima de cada cota. Inclusive, daqui a pouco eu vou te mostrar isso aqui em maiores detalhes. Mas já dá para entender aqui que o seu patrimônio teve uma desvalorização em relação ao que você investiu. Se lembra que o valor inicial aqui foi de R$ 1.000 e agora ao final do quinto mês você estaria apenas com R$ 993, porém a renda continuou caindo, né? Então nesse mês aqui você recebeu aí 9 centavos por cada cota, totalizando um rendimento de R$ 9,00 naquele mês e o saldo, portanto, seria de R$ 1.000,02. Esse seria o valor que você iria resgatar caso você quisesse sair naquele exato momento. Inclusive, uma outra dúvida que muita gente tem é se a pessoa perde dinheiro ali quando a cota se desvaloriza. E na verdade, você só vai perder dinheiro de fato quando você realizar a venda e, portanto, assumir o prejuízo. Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo, no nosso teste prático, a pessoa que tem essas cotas do MXRF11 não necessariamente ela perdeu dinheiro, a menos se naquele momento ela quiser sair da posição e vender as cotas dela, aí beleza, ela vai estar assumindo o prejuízo e, portanto, né, tendo aí essa desvalorização em relação ao valor inicial que ela investiu. Agora, como eu falei anteriormente, quem investe com visão de longo prazo, a pessoa não se desespera porque entende que esses momentos são mais do que normais. Na verdade, muitas das vezes são oportunidades de compra. Mas enfim, só para pontuar mesmo, porque eu sei que essa é uma dúvida que muita gente tinha, inclusive quando eu estava começando lá atrás, também era um questionamento que passava na minha cabeça. Mas vamos lá, vamos acelerar aqui agora para o vídeo não ficar muito longo. Então eu vou avançar com você aqui mês após mês de forma mais rápida. Então, ao final do sexto mês, a gente teria aqui um resultado no CDB de R$ 1.049,77 e no fundo imobiliário, pela primeira vez em relação ao saldo daquele mês, a gente estaria aqui abaixo do valor inicial que a gente investiu. Então, cada cota estaria aqui totalizando, né, R$ 965 e o rendimento
daquele mês foi de R$ 9,00, somando, portanto, um saldo de R$ 974,00. Porém, presta atenção, porque o grande detalhe é que todos esses rendimentos que foi caindo aqui na sua conta mês após mês, eles são cumulativos. Então, não necessariamente você estaria no prejuízo naquele mês. A gente precisa considerar também o recebimento dos dividendos. Afinal, é esse o principal foco dos fundos imobiliários. Mas vamos lá, seguindo aqui, ao final do sétimo mês, a gente teria aí um rendimento do CDB de R$ 1.058,09. Então, perceba que o CDB vem crescendo sempre mês após mês, nunca vai ter menos dinheiro do que você colocou. Já aqui no fundo imobiliário, perceba que a gente veio de mais um mês de queda, então cada cota aqui se desvalorizou novamente. Porém, perceba que a renda nesse mês específico, ela voltou a subir. Então, não necessariamente, quando a cota varia para cima ou para baixo, isso vai impactar diretamente no seu recebimento mensal. Então, perceba aqui que nesse mês em específico, a cota se desvalorizou, porém o rendimento, na verdade, aumentou. Então, será que não seria uma oportunidade de compra para a gente conseguir aqui adquirir mais cotas pagando menos dinheiro? Bom, são alguns detalhes importantes aí para você pensar. Mas vamos lá, avançando aqui, ao final do oitavo mês, você já estaria aí com um total de R$ 1.067,95 no CDB. E perceba que o rendimento nesse mês do CDB ele voltou a aumentar, então muito provavelmente, talvez ou pela quantidade de dias úteis naquele mês, ou até mesmo pela própria variação da taxa Selic. Nos fundos imobiliários, a queda continuou, então a gente teve aqui, né, uma desvalorização em relação ao valor investido, porém a renda se manteve aqui de R$ 10,00 ao longo do mês. Avançando então para o nono mês, a gente tem aqui o resultado do CDB de R$ 1.078,77, enquanto nos fundos imobiliários a desvalorização foi ainda maior, então nesse mês específico a gente teve queda tanto na cotação como na entrega dos dividendos, totalizando, portanto, a soma daquele mês de R$ 930,00. Porém, de novo, né, vale destacar que a gente já recebeu aqui todo esse valor ao longo dos meses. Final do décimo mês, a gente consegue ver a renda do CDB sendo ainda maior, acima de R$ 10,00. Afinal de contas, um ponto que a gente também deve levar em consideração no investimento em CDB é justamente o efeito juros compostos, que acontece de forma automática, diferente, por exemplo, em um fundo imobiliário. E já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, te passando um detalhe bem importante. Mas enfim, num CDB você já teria tido aqui um acúmulo de R$ 89,40, e perceba que é justamente a somatória da linha de cima de todos os rendimentos mês após mês. Afinal de contas, esse rendimento do CDB ele também é cumulativo, então tudo isso aqui já estaria sido aí somado, né, o valor principal. No fundo imobiliário a coisa ficou ainda mais feia, então cada cota aqui se desvalorizou para próximo de R$ 9,09, sendo portanto aí o valor investido de R$ 1.000 ao final do décimo mês teria se transformado em R$ 909, e o rendimento se manteve aqui de R$ 9,00 nesse mês, totalizando aí R$ 918. E vamos avançar aqui então para os últimos 2 meses finais, mas antes, se até aqui você está gostando desse vídeo, se alguma coisa que eu falei agregou em algo para você, já para agora mesmo e deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o meu trabalho, além de, obviamente, com o seu like você está ajudando a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, não seja egoísta ao ponto de guardar esse conhecimento só para você. Com certeza, quando eu estava começando lá atrás, eu iria adorar receber um vídeo como esse explicando passo a passo tudo no detalhe. Então, deixa o like aí para esse vídeo chegar a mais pessoas e também considere se inscrever no canal, porque toda semana estou trazendo vídeos como esse. Mas vamos lá, ao final do 11º mês, a gente tinha aqui um rendimento beirando os R$ 100,00 no CDB, e aqui nos fundos imobiliários a realidade era de R$ 925,00. Mas enfim, finalmente vamos ver aqui como ficou o resultado ao final do 12º mês, e tem alguns detalhes que eu ainda preciso te passar, porém fica aí um pouquinho, aguenta, porque eu vou te passar aqui alguns pontos extremamente importantes para que você possa tirar uma conclusão de forma racional, não simplesmente olhando aqui o resultado de forma crua. É preciso entender aqui alguns pontos que pode até mesmo interferir aí na forma como você investe hoje o seu dinheiro. Então, o resultado já aqui na tela, ao final do 12º mês, você teria um resultado total no CDB de R$ 1.111,52. Esse aqui seria o valor que você teria ao final dos 12 meses. Inclusive, vou até anotar aqui, porque vai ser interessante para a gente poder fazer essa comparação. E nos fundos imobiliários, como você pode
pode ver, o resultado dentro do 12º mês seria aqui de R$ 940. Também vou colocar aqui ao lado porque agora entra um detalhe bem importante que a gente precisa levar em consideração. Olhando apenas esses números de forma crua, você pode automaticamente concluir que o CDB levou vantagem em relação ao fundo imobiliário. Porém, a gente precisa fazer algumas considerações aqui, e a primeira é justamente em relação ao imposto de renda que é cobrado em cima dos investimentos em CDBs. No caso desse tipo de investimento, ele segue a tabela regressiva da renda fixa, onde basicamente quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, menos imposto lhe será cobrado, e para o período aqui de um ano, a gente está falando de um desconto de 17,5% em cima de tudo que rendeu. Então, no caso aqui, vou até colocar esse imposto de renda aqui para o lado, e aqui eu vou colocar rentabilidade. Na verdade, vou colocar rendimento. Então, no CDB, ao final dos 12 meses, a gente teve aqui um total de R$ 111,52. Porém, desse valor, a gente vai precisar descontar aqui um total de 17,5%, totalizando então R$ 92. Então, de imposto, de fato, você estaria pagando aqui esse rendimento menos 92, você teria pago aí de imposto mais ou menos R$ 20, e o teu rendimento líquido seria justamente a diferença aqui desses dois valores, totalizando, portanto, R$ 92, né, como eu já acabei de falar. Então, ao final aí do período de 12 meses, você teria R$ 1.000, que foi o valor inicial que você investiu, mais um rendimento líquido de R$ 92, totalizando, portanto, um valor de R$ 1.092. Ao final de um ano, seria exatamente isso aqui que você teria se tivesse aplicado no CDB que rende 100% do CDI. Agora, vamos chegar aqui nesse mesmo resultado, sendo que nos fundos imobiliários. E aqui, basicamente, a única coisa que a gente vai fazer é calcular todo o rendimento que a gente recebeu no período. Então, foi aqui R$ 114. O imposto de renda não vai existir, porque a gente está falando de uma rentabilidade que é isenta da cobrança do IR. Então, todo dividendo que pinga na sua conta é limpo para você utilizar como você quiser. Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar o rendimento líquido, o próprio aqui, R$ 114. Então, ao final aí dos 12 meses, a gente teria um patrimônio, né, de R$ 1.000, teria se transformado aqui em 940, mais o rendimento líquido, que seria aqui de R$ 114, totalizando, portanto, R$ 1.054 nos fundos imobiliários ao final dos 12 meses, e no CDB você teria já descontado o imposto de renda um total de R$ 1.092. Então, apesar desse resultado, que como a gente viu, mudou bastante com o passar ali dos meses, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos extremamente importantes que a gente deve levar em consideração. Afinal de contas, dependendo do momento macroeconômico, essa simulação poderia ter sido totalmente diferente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa analisar é justamente o cenário em que foi desenhado aqui esse teste que a gente fez na prática. E eu já te adianto que os dados que eu utilizei nesse teste foi justamente o que aconteceu nos últimos 12 meses. Então, a gente está pegando aqui um espaço amostral de tempo que aconteceram muitas coisas dentro desse período. E a primeira coisa, e eu diria a mais importante, que aconteceu dentro desse período dos últimos 12 meses, que impactou diretamente nesse resultado, foi justamente o movimento da nossa taxa Selic. Como você sabe, quando a taxa Selic sobe, os investimentos de renda fixa passam a render mais. Então, a gente viu aqui o rendimento do CDB aumentando de forma progressiva mês após mês. Obviamente, isso acontece por conta do efeito dos juros compostos, mas, além disso, isso ficou de forma ainda mais acentuada por conta do aumento da taxa básica de juros. Porém, esse não é o único impacto do aumento da taxa Selic, porque existe uma correlação negativa entre a taxa Selic e os fundos imobiliários. Basicamente, de forma mais simples, o que acontece? Quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários caem, e quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários tendem a subir. Então, o cenário dessa simulação foi quando a nossa taxa básica de juros estava super alta e ainda foi aumentando mês após mês. Então, isso impacta, sim, o resultado, a rentabilidade do CDB. E, além disso, esse aumento na taxa básica de juros faz com que, consequentemente, aconteça uma desvalorização nos fundos imobiliários. Então, a gente viu isso aqui se desenhando na prática, mês após mês. E por que que eu estou te explicando isso? Porque essa nossa comparação aqui, o objetivo desse teste foi apenas te mostrar na prática como que esses dois ativos se comportam mês após mês. Porém, você precisa entender, e eu quero que você saia desse vídeo levando essa informação, é que a gente não pode jamais comparar banana com queijo ou tomate com cereja. São coisas diferentes, então jamais você vai ter o mesmo resultado. Você deve sim comparar banana
com banana, linguiça com linguiça, morango com morango. Então, quando for comparar algum ativo, leve em consideração as diferenças e as características de cada um deles. No caso, a grande conclusão aqui e o que eu quero que você entenda com esse vídeo é que, independente do nosso resultado, não necessariamente significa dizer que CDB é melhor ou que fundo imobiliário é pior. Na verdade, a minha recomendação é que você entenda e estude a fundo esses dois investimentos e tenha ambos na sua carteira, porque cada um cumpre a sua função e cada um tem ali o seu papel a desempenhar. Mas eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender alguns pontos e esclarecer algumas dúvidas que talvez você tinha. Inclusive, se o vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo e compartilha com alguém que você acha que esse conteúdo vai ser importante. Mas agora eu quero saber qual que é a sua opinião. O que você acha que é melhor, se é um CDB ou se é um fundo imobiliário? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Sem mais, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar o like. Te vejo nesse outro vídeo aqui.